2 anos e meio após Naruto partir da vila com Jiraiya para treinar, eles retornaram para Konoha com muitos resultados. A primeira missão deles foi resgatar o quinto Kazekage da areia, que havia sido sequestrado pela Akatsuki. Aqui foram enviados o time 7 com -1, Naruto, Sakura e Kakashi, mas uma equipe ninja deveria ter 4 integrantes. Então, na segunda missão do time 7, um novo membro é escalado para tampar o buraco deixado por Sasuke Uchiha. Esse membro pertence a Anbu Raiz de Danzo, o nome dele é Sai. No vídeo de hoje você irá conhecer toda a história de Sai, desde sua triste infância até a formação da sua família com Ino e Yamanaka. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva aqui no canal e que deixe o seu like aqui nesse vídeo. Isso nos ajuda a saber que você está gostando e nos motiva a trazer mais histórias dos seus personagens favoritos de Naruto e Boruto. Agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Sai ficou órfão quando criança e foi recrutado para Anbu Root, um ramo secreto da Anbu que servia apenas à liderança de Danzo Shimura. Lá ele foi criado e condicionado a não ter personalidade, conexões pessoais ou qualquer tipo de nome. O nome Sai foi dado a ele para se juntar ao time Kakashi apenas. Esse não seria o seu nome real. Porém, tantos anos vivendo nessas condições fizeram com que ele perdesse suas emoções. Embora tenha sido um completo sucesso nessa questão, Sai manteve o interesse que sempre teve pela arte desde a sua infância. Quando Shin descobriu a habilidade de desenho de Sai, ele encorajou o talento do garoto. E devido a isso, eles se tornaram muito próximos. Com o tempo, Sai passou a pensar em Shin como o irmão mais velho e o admirou. Infelizmente, a etapa final do treinamento de Root exigia que os dois lutassem até a morte para erradicar todas as emoções restantes. Antes que isso acontecesse, no entanto, Shin morreu de uma doença sem nome, e isso deixou Sai bastante mal por conta disso. Mas então, o treinamento da raiz que Sai precisou se submeter suprimiu a maioria das memórias que ele tinha dele. No anime, Sai e Shin foram forçados a lutar por Danzo, mas a história aconteceu de uma maneira diferente. Como Shin sabia que iria morrer, ele disse a Sai para relatar a Danzo que ele havia matado ele em batalha, já que esse era o confronto final para erradicar todas as suas emoções. Morrer em batalha concluiria essa etapa. Antes de morrer, Shin disse a seu irmão que ele tinha que suprimir seus sentimentos e viver para os dois. Antes de partir, Sai criou um livro ilustrado que retrataria todos os oponentes que eles já enfrentaram, além de que ele ilustraria os sentimentos que eles compartilhavam um pelo outro. Sai organizou o livro de forma que os retratos dele e de Shin ficassem lados opostos do livro, e decidindo que nas páginas centrais houvesse uma foto deles de mão dadas, simbolizando a amizade que eles tinham. Algum tempo depois da perda de Shin, Sai esqueceu que esta era sua intenção, e o livro de imagens ficou inacabado por anos. Mesmo não sabendo mais o que queria fazer naquele livro, Sai nunca pôde jogá-lo fora. Durante seu tempo em Root, Sai foi ordenado a eliminar um grande número de indivíduos que representavam uma ameaça contra Konoha. Na época em que foi designado para o time Kakashi, o último assassinato que ele realizou foi o de Unmo Samidari. Certa vez, Sai tentou ganhar um Fujutsu poderoso depois de ver o terceiro Hokage sacrificar sua vida tentando derrotar Orochimaru, mas isso levou Danzo a supervisionar Sai, enquanto ele aprendia a usar a técnica de selamento, bala encarando visão de tigre. Ele observou que seria pego, pois teria que usar energia emocional para tornar a técnica mais forte. Sai lutou muito, pois conflitava com seu treinamento e consumido por emoções negativas, assim sendo um treinamento incompleto. Sai não teve uma participação na fase clássica de Naruto, começando a fazer parte do anime na fase Shippuden, já na segunda missão do time 7, que estava incompleto. Sai foi designado para se juntar ao time Kakashi por Danzo. Essa foi uma recomendação pessoal dele e aprovada pelo Conselho da Vila. O objetivo era ajudar no encontro com o espião de Orochimaru para descobrir sobre Sasuke Uchiha, mas na realidade ele estava agindo como um agente duplo, tendo uma missão dada pelo próprio Danzo quando encontrassem o Sannin. Sai entrou em confronto com seus novos companheiros de equipe em seu primeiro encontro, tanto com Sakura quanto com Naruto. Em seu caminho para o ponto de encontro, Sai mais uma vez os irritou, questionando a masculinidade de Naruto e insultando Sasuke. Mas, como todos sabemos, ninguém fala do Sasukezinho. Sakura virou para Sai e o socou bem na cara, exigindo respeito com ele. Como todos eles continuaram para o ponto de encontro, Sai questionou por que Naruto era leal a um traidor como Sasuke, e nisso Naruto afirmou que ele não era um traidor, mas sim o seu grande amigo, além de dizer que ele não desistiria dele tão fácil. Ao chegar ao ponto de encontro designado, Yamato seguiu disfarçado de Sasori para que pudesse encontrar o espião. Quando o espião Kabuto Yakushi chegou com Orochimaru para matar Sasori,
Sai, Naruto e Sakura foram chamados para ajudar. Nessa hora, os dois tomam a linha de frente e se preparam para uma possível batalha entre eles. Mas acabou que as coisas saíram um pouco do controle, já que Naruto acabou liberando a 4 caudas da Kurama, uma coisa que já havia sido alertada a Yamato e que era o motivo dele ter sido designado como líder da equipe. Quando Naruto e Orochimaru começaram a lutar, Sai deixou o resto da equipe para começar a sua verdadeira missão. Ele abandonou Sakura enquanto ela caía no precipício ao invés de a salvar, o que abriu os olhos de Yamato. Ele observou a luta de Naruto com Orochimaru e se aproximou de Orochimaru depois que ele mandou Naruto para longe. Sai o entregou um envelope e disse que ele estava ali a mando de Danzo. Orochimaru aceitou e Sai acompanhou ele e Kabuto de volta ao seu esconderijo. Assim que chegou ao esconderijo de Orochimaru, Sai foi apresentado a Sasuke, que vinha treinando com Orochimaru nos seus últimos anos. Quando Sai mencionou que ele poderia se dar melhor com Sasuke do que com Naruto, Sasuke ficou inquieto e temporariamente prendeu Sai dentro de um genjutsu, o fazendo cair no chão devido à quantidade de medo que ele sentiu. Ele foi levado para o próprio quarto depois por Kabuto e logo depois ficou trancado no seu quarto. Depois disso, o time Kakashi rastreou Sai e o confrontou sobre sua verdadeira missão e as suas ações recentes. Tendo sido pego, Sai tenta explicar que ele foi designado para se aliar a Orochimaru em nome do seu líder Danzo. E o objetivo dessa aliança entre eles seria destruir Konoha, além de servir como meio de contato dos dois. Sabendo desse plano maligno, o time Kakashi conteve Sai antes de sair para encontrar e recuperar Sasuke. Mas antes que fossem embora, Sai falou muitas coisas negativas para eles, afirmando que Sasuke não se importava com mais ninguém. Naruto afirmou que também costumava odiar Sasuke, mas com o tempo ele formou um vínculo com Sasuke por meio de passados iguais, e terminou dizendo que faria o que fosse necessário para trazer Sasuke de volta para casa. A dedicação de Naruto para recuperar Sasuke tocou Sai, que ficou sem palavras como resultado. Quando Kabuto chegou e libertou Sai, o próprio Sai os ajudou a capturar o Kabuto, na esperança de acompanhar Naruto para descobrir mais sobre os seus laços. Naruto e Sai se separaram de Sakura e Yamato para procurar Sasuke. Logo, eles foram encontrados por Orochimaru e como resultado Naruto distraiu para que Sai pudesse ter uma chance de explorar a frente. Quando Orochimaru recuou e Naruto se reuniu com Sakura e Yamato, Yamato vasculhou os pertences que Sai havia deixado para trás. Ao fazer isso, ele descobriu a verdadeira missão de Sai, matar Sasuke como um traidor de Konoha. O time Kakashi correu pela base para encontrar e parar Sai, mas mesmo tendo-o encontrado, ele realmente mudou de ideia sobre a sua missão. Sendo assim, a sua missão de matar mudou para apenas capturar Sasuke para proteger seu vínculo com Naruto. Irritado com as razões de Sai, para acordar do seu sono, Sasuke atacou Sai, atraindo o resto da equipe para sua localização. Quando descobriram o que Sai estava tentando fazer, todos se uniram para conter Sasuke. Embora Sai tenha conseguido acertar um ataque bem sucedido, as habilidades de Sasuke foram demais para eles. Então Sasuke se preparou para matá-los, todos, simplesmente todos. Ele logo foi parado por Orochimaru e Kabuto, que convenceram ele a poupar o time antes de partir. Derrotados, o time Kakashi voltou para casa. Sai pediu permissão para ficar como parte da equipe e, como aprovação de Danzo, começou a passar um tempo com seus novos amigos. Depois da missão, Sai mudou completamente o seu modo de ver as coisas e passou até mesmo a fazer amizades com outros ninjas da vila. Mais tarde, o time Yamato é enviado para ajudar a proteger as tumbas dos antigos 12 guardiões ninjas de serem roubadas. Pouco depois de chegar ao Templo do Fogo, a equipe é notificada de que outra tumba foi roubada por alguém. A equipe então partiu para encontrar os ladrões de túmulos, acompanhados por Shiriko e Sora. Ao longo do caminho, eles avistam caixões se movendo por um campo e chegam a um penhasco onde 4 ninjas estavam. Ao confrontarem o ninja inimigo, Fudo os prende em um desfiladeiro rochoso que separa todos. Enquanto Sai tenta procurar uma saída, Fuen parava suas tentativas uma após a outra. Ele logo descobre que está sendo rastreado com um chip e o planta em um clone de tinta. Isso engana Fuen, dando a Sai a oportunidade de atacar por trás com leões de tinta. Embora ela seja capaz de contra-atacar, Sai consegue escapar. Algum tempo depois, Sai tropeça em Sakura, chegando a tempo de a salvar de um ataque surpresa de uma aranha gigante. Sai consegue atacar e deter a criatura, porém ele acaba saindo ferido dessa defensiva. Sakura cuida do seu ferimento, mas ele é forçado a usar uma abraçadeira. Após os dois se encontrarem com Yamato, eles encontram Naruto com o chakra sendo drenado por Fuka. Antes que eles possam fazer qualquer coisa, Shiriko e os parceiros monges ninja abrem a caverna.
decidiram que haviam parado o suficiente, o ninja inimigo recuou. Quando o grupo voltou para a aldeia, Sai foi enviado para o hospital para ser tratado. Enquanto Sai estava de licença, Sora assumiu seu lugar na equipe. Mais tarde, Sai vê que a vila está sendo atacada e foge do hospital para ajudar Asuma a lutar contra Kazuma. E com isso, Asuma vence a luta. Sai e o resto do time Kakashi foram enviados como reforços para o time Asuma durante sua batalha contra Akatsuki. Como Shikamaru Nara foi separado do resto do grupo, Sai e Sakura foram enviados para o ajudar. Mas eles acabaram demorando demais, e ao chegarem, descobriram que Shikamaru já havia derrotado seu oponente. Sai voltou com todos para Konoha, não tendo participado da batalha, tadinho. Como Naruto foi ferido durante a batalha, ele teve dificuldade para comer quando eles voltaram. Sai, querendo melhorar sua amizade, tentou alimentar Naruto, o que o irritou, já que ele queria que Sakura o alimentasse. Mas ele acabou interrompendo isso para ele mesmo dar comida. Nenhum dos dois conseguiu, já que o próprio Kakashi assumiu a tarefa de alimentar Naruto. Junto com o time Kurenai, Sai e o resto do time Kakashi partiram para encontrar e capturar Itachi Uchiha. Quando Kakashi convocou seus cachorros ninja, Sai se juntou ao rei e Urushi e se perguntou se ele poderia se tornar amigo dos cachorros. Ele e os outros membros do esquadrão de 8 homens foram confrontados por Tobi no meio de uma floresta. A missão de Tobi era ganhar tempo para que os ninjas fossem incapazes de localizar Sasuke e Itachi, ficando com eles até que o resultado da batalha fosse dita pelo Zetsu Branco, informando a todos que Sasuke havia matado seu irmão. Quando Naruto entrou no escritório do Hokage, ele foi visto com Sakura, os sapos, Shizune e o Hokage. E foi nesse momento que Naruto soube da morte do seu mestre nas mãos do líder da Akatsuki. Durante o ataque de Pen a Konoha, Sai estava fora com Yamato e Anko Mitarashi rastreando Kabuto e Akushi. Ele usou uma técnica de rastreamento especial que não pôde ser detectada por Kabuto, e Anko até o parabenizou por isso. Eles pararam a busca logo após Yamato informar ao grupo que Naruto havia alcançado a forma de 6 caudas do 9 caudas. Após a invasão, Tsunade acabou ficando algum tempo inconsciente e Konoha precisava de um novo Hokage. Com isso, Danzou Shimura é eleito o 6º Hokage, já que eles não sabiam se a Tsunade acordaria ou se poderia voltar ao cargo. Ele convocou Sai e o instruiu a ficar de olho em Naruto. Nesse momento, Danzou queria prender Naruto devido ao poder da Kurama dentro dele. Sai questionou, então Danzou explicou que Naruto, após derrotar Pen, agora ele era o novo herói da vila, sendo mais popular do que ele. No entanto, ele ainda era o Jinchuriki da vila e deveria ser mantido sob controle. Sai ficou satisfeito com a sua explicação e foi se encontrar com Naruto e Sakura após a sua conversa com Danzou. Os dois imediatamente o confrontaram sobre Danzou e pediram para ele contar tudo o que sabia sobre ele. Sai disse que não podia, pois o selo amaldiçoado que Danzou colocou na sua língua o impedia de revelar qualquer coisa sobre o Uchi. Sakura comentou que ele era cruel, mas Sai o defendeu, dizendo que aquele selo era algo certo dentro da Ambu de Danzou, já que a Ambu Raiz havia feito uma série de coisas questionáveis para proteger a vila. Sakura então refutou sua afirmação, apontando que Danzou ordenou que Sasuke fosse morto como um traidor. Sai ficou surpreso, já que Danzou não havia dito isso a ele durante o último encontro dos dois. Logo após isso, eles foram confrontados por ninjas de Kumogakure que exigiram saber o que eles sabiam sobre Sasuke. Karui e seus companheiros de Kumo estavam lá para cobrar satisfações, pois Sasuke tinha acabado de sequestrar Killer Bee, além de que agora ele era um renegado da Akatsuki, e ainda não tinha seu nome marcado no livro Bingo. Naruto, vendo que aquele assunto chateou Sakura, se ofereceu para contar a eles tudo o que sabia sobre o Uchiha. Sai assistiu de longe a reunião deles, e como Naruto não conseguiu trair Sasuke, além de pedir para pouparem seu amigo, Naruto permitiu que Karui descontasse sua raiva nele. Karui aceitou alegremente e começou a bater nele sem parar, mas Sai interveio quando ela começou a exagerar na força e nos golpes. Quando Karui saiu, Sai trouxe Naruto para Kakashi e Yamato, e então eles cuidaram dos seus ferimentos. Naruto pediu que Kakashi e Yamato ajudassem a encontrar o quarto Haikage. Quando eles concordaram, Kakashi disse a Sai para não contar a Danzou o que Naruto estava fazendo. Depois de ouvir tal pedido, Sai pareceu bastante chateado e perguntou a Kakashi se ele não confiava nele porque ele era da raiz. E nesse momento, Kakashi respondeu que acreditava nele porque ele também era membro do time Kakashi.
Ouvir as palavras de um ninja como Kakashi deixou Sai feliz e o levou a agir com mais fé e determinação. Sai então se aproxima de Sakura e conta a ela sobre o que Naruto passou com Karui. Todos os pedidos, todos os golpes que levou, a sua determinação em cumprir a promessa que um dia ele havia feito a ela. Ele disse a Sakura que Naruto a amava e que tentar deixar ela feliz o fez sentir raiva, dor e sofrimento. Após a decisão dos 11 ninjas de Konoha de eliminar Sasuke para evitar uma guerra, Sakura pede a Sai ajuda para encontrar Naruto. Ela queria falar com ele o mais rápido possível. Eles o encontraram no País do Ferro e Sakura confessou seu amor por Naruto. E com isso, agora ele não precisava se preocupar em cumprir sua promessa de resgatar Sasuke. Mas isso não saiu como ela esperava, já que Naruto não acreditou nela. E isso fez com que Sakura saísse com seu grupo. Sakura não menciona a decisão de matar Sasuke nem como ela se sentia naquele momento. Ela nem ao menos falou que Sai era responsável pelo que ela estava prestes a fazer por causa do que ele havia dito a ela em Konoha. Mas mesmo sem saber, ele deixou um clone de tinta para trás para dizer a eles o que Sakura não tinha. O clone também mencionou que Sakura provavelmente planejava matar Sasuke pessoalmente. Ai, que mulher engraçada. O clone de tinta ajudou Kakashi a localizar Sakura. O verdadeiro Sai, entretanto, impediu Sakura de os nocautear e também os outros acompanhantes. Tudo isso por conta das suspeitas de que ele tentaria se livrar deles para que pudesse lutar sozinha com Sasuke. Sakura conseguiu convencer Kiba e Lid que Sai era um traidor e eles começaram a lutar contra ele. E com essa distração ela conseguiu. Ela nocauteou os 3 ninjas juntos. Quando o clone de tinta se dispersou, ele avisou Kakashi sobre as ações de Sakura. Sai e os outros foram acordados mais tarde após o encontro com Sasuke. E logo quando voltaram para a vila, foram recebidos por 3 membros da Raiz. Eles perguntaram sobre o que havia acontecido. Sai então afirmou que o selo desaparecer era prova de que Danzo havia morrido. Ele então os convenceu a falar com Kakashi, quem ele chamou de novo Hokage, sobre o futuro da Anbu Raiz. Quando a 4ª Guerra Mundial Shinobi começou, Sai foi colocado na divisão de ataque surpresa. Ele criou pássaros com um desenho de imitação da Super Besta para sua divisão ir para a batalha. Quando eles entraram no território inimigo, o resto da divisão começou a fazer um acampamento base para terem um lugar para pensar. E logo Sai desenhou um dos seus pássaros e levantou o voo para fornecer apoio caso fossem atacados por qualquer inimigo. Quando mais tarde ele avistou várias explosões perto do acampamento, Sai correu de volta, eliminando um inimigo quando ele chegou. Apesar de ter o pescoço quebrado, o alvo se levantou, e isso foi um choque para Sai, pois quando ele olhou bem, era Shin reencarnado, olha só. Aquele irmão de consideração que Sai tinha quando eram mais novos, e que morreu devido a uma doença terminal. Shin pediu desculpas ao irmão por ter sido forçado a lutar contra ele, dizendo que ele não tinha mais o controle do seu corpo, sendo incapaz de controlar seus próprios movimentos por causa da técnica do Edo Tensei. Sai e Shin trocaram golpes até que o resto da equipe de emboscada chegou e deu apoio a Sai em sua luta. Oeto Hyuga revelou que havia argila explosiva armazenada dentro de Shin, deixando todos alarmados porque poderia explodir rapidamente. Eles o conduziram até uma das marionetes de Kankuro antes que ele pudesse detonar, enfraquecendo a explosão. No entanto, a força ainda era grande o suficiente para derrubar Sai, fazendo com que alguns dos pertences da sua bolsa caíssem. Shin se regenerou do dano e Deidara prometeu usar Shin como uma bomba humana mais vezes para afetar a aliança. Vendo que eles estavam brincando com Shin, Sai ficou enfurecido com isso e decidiu agir. Ele então desenhou 2 guerreiros de tinta que atacaram rapidamente Sasori e Deidara. Isso os derrubou em 2 bonecos de Kankuro, onde foram confinados e neutralizados. Sai então se preparou para lutar contra Shin novamente, mas Shin disse a ele que não havia necessidade, pois sua alma já estava libertada. A explosão gerada por Shin fez com que Sai deixasse cair seu livro de imagens mais cedo, e ver que aquele livro estava completo, libertou a sua alma e com isso, todos os seus arrependimentos de vida também foram libertos. Enquanto Shin se despedia e seu corpo virava cinzas, Sai começou a chorar, emocionado com tudo que havia acabado de acontecer. Após isso, Omoi e Zaji foram enviados para encontrar outros reencarnados pela Katsuki. Quando eles se depararam com um grupo composto por Haku, Zabuza, Gari e Pakura, Sai atacou.
Ele criou vários pássaros de tinta com explosivos para bombardear os reencarnados e ganhar tempo para que eles fossem selados. Sai continuou o ataque até que o reforço pudesse chegar, mesmo com os outros reencarnados se regenerando após cada ataque. Haku conseguiu destruir os pássaros que estavam montados, fazendo os ninjas da aliança cair no chão. Antes que eles pudessem ser mortos, felizmente a terceira divisão chegou para ajudar. Mais tarde, eles se juntaram à divisão para proteger Kakashi enquanto ele executava. Depois que Zabuza e Haku foram derrotados, Kakashi pediu que Sai o apoiasse com as técnicas de selamento que ele aprendeu com Raiz. Sai estava inseguro, mas Kakashi insistiu que, como um dos seus soldados mais fortes, da Raiz no caso, Sai não precisava conter suas emoções. Mais tarde, Sai foi visto entre o resto da terceira divisão enquanto eles se recuperavam após o primeiro dia da guerra. No primeiro dia, Sai estava ao lado da terceira divisão quando voltou a atacar os 7 espadachinhos ninja da névoa. Desenhando um tigre gigante, Sai lançou sua técnica de selamento em Fugoki Suikazan, que havia sido incapacitado por Kakashi. Enquanto o tigre arrastava Fugoki de volta ao desenho, Sai estava começando a ficar exausto, mas disse que ainda poderia continuar. Lee disse a Sai para se concentrar apenas em selar os inimigos, e ele agiria como seu guarda-costas enquanto ele cuidava do selamento. Quando uma nova onda de clones do exército de Zetsu brancos se aproximou, Sai assistiu até a chegada de Naruto, que acabou com todos eles. No anime, Sai também usou essa técnica para selar Jinin, Akebino e vários outros shinobis reencarnados também. Após ser informado por Inoichi do QG que Naruto e Bi estavam lutando contra Madara mascarado, Sai e seus amigos foram ajudar. E enquanto corria, ele afirmou que se não estivesse chovendo, ele poderia usar sua técnica para chegar a Naruto mais rapidamente, mas a chuva faria com que os seus desenhos desmanchassem. Depois que Lee o apoiou, Sai percebeu que finalmente entendeu o que significava ter amigos. Ao chegar no campo de batalha, ele se desculpou com Kakashi por ter demorado a chegar, e mais tarde Sai ficou ao lado dos membros restantes das forças aliadas Shinobi para enfrentar os seus inimigos. Mais tarde, quando 10 Caudas amadureceu e a aliança lançou um contra-ataque, Sai tentou atacar pelo céu com seus pássaros enviando suas cópias, mas logo foi avistado e derrubado do céu. Depois de ser salvo por Naruto, Sai concluiu que a única maneira de alcançar a besta era eliminar os inimigos maiores primeiro. Mas isso exigiria um método para chegar ao alcance rapidamente, mas a consequência disso é que eles ficariam sem os médicos ao chegarem. Seus companheiros do time Kakashi responderam invocando Cobra, Sapo e Lesma, formando um novo trio do Impasse Mortal, da mesma forma que os 3 Sanins lendários no passado. Enquanto as forças aliadas e o primeiro Hokage se maravilharam com o desempenho combinado do time 7, Sai questionou Jugo. Ele queria saber sobre os verdadeiros motivos de Sasuke, mas Jugo respondeu que nem ele sabia o que passava na sua cabeça. Um tempo depois, ele começou a questionar Sakura sobre como ela realmente se sentia em relação a Sasuke, e ela respondeu que estava feliz por Sasuke ter voltado para o time e que eles podiam confiar nele. Sai então pensou que, por mais sinceras que suas palavras pudessem parecer naquele momento, seu sorriso era falso, e de sorrisos falsos ele entende muito bem. Após o 10 Caudas se transformar em sua verdadeira forma de árvore, ele devastou a aliança em uma tentativa de consumir o seu chakra. Sai, aparentemente tendo evitado o ataque, se agachou e cuidou de Sakura que havia sido ferida. Agradecidos por Sakura estar bem, sua atenção logo é atraída para a situação de Shikamaru. Katsuyu notou que não seria capaz de o ajudar, vendo que os seus clones também haviam sido mortos. Preocupados, Sai e Sakura correram para o lado de Shikamaru para ajudar seu companheiro em perigo. Naruto o chamou por telepatia, deixando todos chocados quando o manto do modo besta com cauda de Naruto se forma ao redor deles. E eles ficaram ainda mais chocados quando ele entra em uma das caudas de Kurama. Sai e os outros usaram Rasengan, que Naruto formou para quebrar a defesa de Obito e dar a Sasuke e Naruto uma chance de atacar. Ele e seus companheiros também ajudaram Naruto a tomar o controle do chakra das bestas com caudas de Obito, com o objetivo de impedir que a forma da árvore dos 10 caudas florescesse e desse o fruto que Madara queria. No final das contas, eles conseguem remover as bestas com caudas de Obito, fazendo ele voltar à sua forma original. Sai então se junta aos outros para ajudar Hashirama contra Madara. Depois que Hashirama é capaz de subjugar o Uchiha, Sai se move para selar de uma vez por todas, mas isso não acaba acontecendo. Momentos antes do selamento ser concluído, Madara faz Zetsu Negro se fundir com Obito,
forçando ele a reviver com o Rinnegan. Isso acabou concedendo a Madara o acesso total ao seu novo poder, se libertando do selo de Sai e das restrições de Hashirama. Depois de ser revivido e ganhar acesso a todo o seu poder, Madara foi facilmente capaz de dominar os shinobis que estavam naquela área. Isso mesmo sem os seus olhos, mostrando todo o poder que Uchiha Madara possui em suas mãos no momento da sua volta. Seu ataque inclui Sai antes de absorver o chakra senjutsu de Hashirama e ir para a captura das 9 bestas. Sai então se juntou a Sasuke, o deixando realizar um ataque furtivo do ar através do uso de um pássaro de tinta. Muito mais tarde, depois que Madara se tornou o Jinchuriki do Kyuubi e recuperou seu olho perdido, Sai ficou ao lado de Hashirama. Vemos isso enquanto o Tsukuyomi Infinito era lançado. Nesse momento, Sai se torna uma das vítimas do Genjutsu mais poderoso. No anime, ele sonhava em aperfeiçoar seu sorriso natural e se expressar, fazendo amizade com todos que amavam seu sorriso. Após o time 7 derrotar Kaguya Otsutsuki, Sai e os outros foram libertos do Tsukuyomi, vencendo a guerra e salvando o mundo ninja. Essa foi a história de Sai durante toda a fase de Shippuden, mas ele não bateu as botas não, tá galera? A história continua em Boruto. Vamos lá. Após todos os eventos da guerra, Sai se casou com Ino e assumiu o nome Yamanaka, além de se tornar o diretor da Anbu de Konoha. No anime, ele também trabalharia meio período para Yamanaka Flowers com a sua esposa. Olha que bacana. Eles têm um filho junto chamado Inojin, e Sai o ajuda a treinar para se tornar parte da nova geração Ino Shikajo, junto com Ino. No anime, ataques misteriosos começaram a acontecer em Konoha e estavam aumentando cada vez mais. Por conta disso, Sai foi chamado para ajudar na investigação dos ataques. Mais tarde, ele encontrou evidências que sugeriam que o objetivo real do inimigo era absorver o chakra das pessoas. Também foi descoberto que a liberação de madeira de Hashirama Senju possivelmente estava envolvida de alguma forma. Como Ruchi tinha um histórico de conduzir sua própria pesquisa secreta sobre o famoso poder do primeiro Hokage, Sai tomou a frente então. Ele foi pesquisar mais sobre a Anbu Raiz, que havia sido dissolvida há anos ao lado de Shikamaru. Como um dos ataques continuaram a ocorrer, Sai decidiu que deveria colocar mais determinação e empenho nos seus esforços para achar uma resposta. Enquanto Naruto dizia para ele se acalmar, Sai estava determinado a salvar o potencial culpado de seguir a ideologia da Ruth. Mais tarde, um chakra misterioso começou a se espalhar por toda a Vila da Folha. Como mostrava uma natureza semelhante ao chakra dos tumultos, Sai rapidamente se colocou em prontidão para encontrar esse chakra. Sua investigação levou a uma antiga instalação da Root, que acabou por ser o esconderijo do falecido Tanuki Shigaraki, que havia sido um dos principais pesquisadores de Danzo e um dos seus seguidores mais leais desde os tempos antigos. Juntando as peças, Sai lembrou que Tanuki estava encarregado de criar uma arma definitiva feita a partir das células do primeiro Hokage. Enquanto olhava ao redor do prédio demolido, ele encontrou uma foto de Tanuki com uma jovem que Sai reconheceu como Sumire Kakei. Ela era a nova aluna da Academia Ninja que havia entrado recentemente, além de ser filha de Tanuki. Depois de relatar suas descobertas para Naruto, Sai e sua unidade foram em busca de Sumire, que desapareceu do hospital. Sai logo a encontrou e a subjugou, mas antes que pudesse a levar de volta, Sumire acabou libertando uma criatura chamada Nue. A besta furiosa deu a Sumire a chance de escapar, enquanto Sai e a sua unidade tentavam assegurar para não causar estragos. Kakashi logo apareceu, cortando a sua cauda, apenas para a criatura criar dezenas de caudas menores e roubar o chakra das pessoas próximas. Enquanto Kakashi organizava a unidade para conter a criatura, ela de repente se teletransportou. Kakashi deduziu que a criatura age de forma diferente das invocações normais, existindo naturalmente em sua própria dimensão separada. Pela manhã, Sumire voltou da dimensão junto com Boruto e Mitsuki. Sai, ainda simpatizando com a história de Sumire com Ruchi, se ofereceu para ajudar a seguir um novo caminho mais brilhante e correto. Tendo liberado sua raiva na vila graças às palavras de Boruto, Sumire aceitou a oferta de Sai e se entregou pacificamente. Sai prometeu a Boruto que ela ficaria bem, então ele a levou. Mais tarde, Sai discutiu o futuro de Sumire com Naruto e Shikamaru. Sai também removeu os registros da academia de Sumire para avaliar suas opções. No dia da reunião dos 5 Kages em Konoha, Ino ficou irritada porque Nojin não apareceu para treinar e ele tenta acalmar sua mulher. Na semana anterior ao exame de graduação da academia de Inojin, Sai pratica sua técnica de assinatura com seu filho. Quando a sessão de sparring de Naruto e Boruto Uzumaki os interrompe, Sai dá uma bronca em Naruto, dizendo ao sétimo que é mesquinho da parte dele considerar o uso de vários clones das sombras contra o seu filho. Depois, Inojin diz a ele que o seu gosto pela arte é antigo.
Na manhã anterior ao treino, Sai descobre que Nojin tem fotocopiado seu desenho em vez de desenhar à mão. Isso porque ele estava considerando exaustivos fazer com tinta e pincel para o choque de Sai, mas o pior acabaria acontecendo agora. Nojin perde a capacidade de executar a técnica mesmo depois de desenhar à mão em seu treinamento. Nojin então pergunta a seu pai o motivo pelo qual ele não pode mais executar sua técnica, mas Sai o aconselha a entrar em uma competição. Após Nojin perder para Himawari Uzumaki, Sai tenta dar um caminho para ele, dizendo para ele encontrar a diferença entre ele e Himawari. No entanto, isso só leva à frustração de Nojin, pois ele continua a falhar na execução da técnica, e com isso, ele decide mudar a sua técnica. Já que ele não estava conseguindo desenhar, ele tenta aprender a usar a técnica de troca da mente do corpo da sua mãe, enquanto Nojin se prepara para jogar fora os seus desenhos antigos. Ino e Nojin descobrem um dos seus desenhos antigos. Esse era um desenho da sua família que ele fez quando era criança, e Ino comenta como Sai ficou feliz após o ver. Sabendo do orgulho que Sai sentia dele, isso o motivou a pedir ajuda a Himawari para aprender sobre a arte. Com a ajuda de Hima, Nojin aprendeu o verdadeiro significado emocional por trás da arte, além de ser capaz de realizar os desenhos de imitação da Super Besta mais uma vez. Após isso, ele retorna à floricultura onde Sai e Ino estão trabalhando, e eles compartilham um momento feliz para os três. Nisso, Sai revela que sempre mantém seu desenho favorito que Nojin fez quando criança da sua família em sua jaqueta, pelo seu amor a ele, e conta ao seu filho que ele sempre acreditará que pode superar qualquer obstáculo. Mais tarde, um grupo de ladrões começou a fazer vários assaltos em Konoha, mesmo que seus objetivos fossem nobres, seus atos não. A intenção era distribuir sua riqueza roubada aos pobres, e logo começou a ganhar muito apoio dos aldeões. Com isso, multidões de manifestantes começaram a surgir na vila contra várias empresas legítimas. Convencidas pelas alegações da gangue Byakuya de que as referidas empresas eram corruptas, uma das quais incluía a Kaminarimon. Tentando entender melhor esse novo inimigo, foi decidido conversar com as outras aldeias para qualquer informação sobre a gangue. Mais tarde, os aldeões que apoiavam a gangue Byakuya começaram a agir contra empresas acusando elas de ações corruptas. Sai se juntou aos colegas ninjas para trabalhar para pacificar a situação. Por fim, foi descoberto de que aquelas pessoas estavam sob efeitos de genjutsu colocado pela gangue. Sai ajudou a dissipar o genjutsu e junto com o discurso de Naruto foi capaz de encerrar pacificamente todos os tumultos. À medida que os próximos exames Chunin se aproximavam, Sai continuou a vigiar o desenvolvimento de Sumire. Ele regularmente fazia contato com Hanabi, dizendo para ela deixar Sumire seguir seu próprio ritmo para se reconciliar com seus amigos. Mais tarde, Sai é escolhido como fiscal da primeira fase dos exames Chunin, junto com Shikamaru Nara. A primeira fase do exame era apenas uma pergunta. Sai pediu às equipes que respondessem a uma pergunta de verdadeiro ou falso em uma nova série sobre estratégias ninja. Para a surpresa de todos, Sai revelou que nenhuma das respostas estava correta e todas as equipes foram lançadas em um lago de tinta. Antes da resposta, ele tinha dito que aqueles que não ficarem pretos passariam, e assim se fez. As equipes que não caíram na tinta avançou para a segunda fase. Sai explica que o objetivo do teste era testar a reação de todos em uma situação crítica. Nojin conversa com sua equipe, dizendo que conhecia bem o seu pai e que somente ele passaria um teste assim. Quando Mitsuki abandonou a aldeia e se tornou um Nukenin, 2 Chunins que vigiavam os portões da vila foram atacados, e vendo isso, Sai foi colocado para investigar o que estava acontecendo. Depois de uma grande aventura, Mitsuki foi convencido por sua equipe a retornar para a vila. No final das contas, o antigo Tsukikage Onoki acabou falecendo devido aos esforços de derrotar sua ameaça. Ao retornar a Konohagakure, Sai e Konohamaru interrogaram Mitsuki sobre as suas ações. No final das contas, aceitando as ações de Mitsuki como não traiçoeiras e benéficas para Iwagakure, foi decidido que ele poderia ser perdoado. Mas não sem punição nenhuma, ele acabou por ter seu status de shinobi revogado por algum tempo. Mais tarde, devido à gratidão e recomendação de Kurotsuki, os genins do time 7 tiveram seus respectivos status de shinobi restabelecidos. Um tempo depois, Sai foi nomeado como sensei e capitão do time 25. Mais tarde, após retornar das férias, Sai foi enviado em uma missão a Sunagakure para investigar o desaparecimento de Sasuke.
Ao longo do caminho, ele se deparou com Shink, sendo interrogado por Mirai Sarutobi por sua entrada não autorizada no País do Fogo. Reconhecendo Sai como Shinobi acima dos Chunins, Shink revelou sua missão de Gaara para entregar Shukaku. Ele estava selado e sua missão era alertar Naruto sobre a localização de Urashiki Otsutsuki, onde ele estava atacando Boruto como uma isca. Sai ordenou a seus homens que alertassem a segurança da fronteira sobre Urashiki, enquanto Mirai e Shink permaneceriam em prontidão. Sai logo tomou a frente e entregou Shukaku para Naruto. Um tempo depois, Inojin expressou seu desejo de dominar a técnica de troca da mente, acreditando que ele precisava se tornar mais forte. Depois de mostrar facilidade de executar a técnica em pequenos animais, Ino fez Inojin tentar executar a técnica em Chocho. O objetivo era impedir ela de alcançar o saco de batatas. Ele foi incapaz de superar a vontade dela, fazendo com que Ino ficasse frustrada com ele por querer desistir de aprender a técnica. Sai tentou intervir apenas para levar uma briga entre eles sobre Inojin e seu treinamento. Inojin tentou realizar a técnica em ambos os pais, mas ele não obteve sucesso na tentativa. Prestes a desistir, ele executou a técnica mais uma vez em sua mãe e revelou a ela que seu pai havia contado uma coisa para ele. Sai revelou sobre como ela o salvou com a técnica de troca de mente e agora seu objetivo é ajudar os outros usando o jutsu. Essas palavras foram capazes de fazer Inojin tomar o controle do corpo de Ino, aplicando a técnica com sucesso pela primeira vez. Sai abraçou Ino com um grande abraço e eles elogiaram Inojin por ter dominado a técnica antes de voltarem para casa juntos. Após o ataque de Otsutsuki nos exames Chunin, Sai e Biki Morino relatam que Katasuki estava sob o controle mental de outra pessoa e sugerem que é provável que a pessoa por trás disso estivesse atrás da tecnologia de Konoha. Depois, Naruto faz com que eles investiguem mais o assunto. Sai fez parte da missão do time 7 de se infiltrar no castelo Hozuki para verificar as informações sobre os bandidos Mujina. Depois de perder o contato de Mujo, Naruto enviou Sai e uma equipe para investigar. Ao chegar, eles descobriram que o time 7 havia tentado escapar da prisão depois que Benga começou a abusar do seu novo poder. Após a morte de Benga e a recuperação de Mujo, eles souberam que a sentença de Kokuri havia terminado há algum tempo. Sai discutiu o relatório dos bandidos Mujina com Kokuri antes de liberar o homem. Vários meses depois, Sai foi encarregado de escoltar Madoka, o Daimyo do Fogo, para se encontrar com Naruto. No anime, ele descobriu que Ikkyu estava reunindo uma grande quantia de dinheiro. Sai e sua equipe foram então se encontrar com o Daimyo. Lá ele soube que o filho do Daimyo foi sequestrado. Antes que Sai pudesse fazer qualquer coisa, eles descobriram que o líder dos Mujina, Shojoji, foi capturado e Tento foi salvo pelo time 7. Sai e Biki foram encarregadas de interrogar o líder Shojoji. Embora arrogante no início, a chegada repentina de Sasuke e sua reputação sombria rapidamente levaram Shojoji a falar. É aqui que conhecemos a organização Kara. Após Sasuke terminar de interrogar Shojoji, ele descobriu que Kara foi vista pela última vez escondida em Amigakuri. Sai e sua equipe foram designados para ajudar Sasuke na investigação dessa nova organização criminosa. Quando chegaram em Amigakuri, Sai ficou chocado ao ver o quanto a vila havia decaído desde a última grande guerra. Sua equipe encontrou uma série de túneis subterrâneos que foram fechados devido a um vazamento de gás e os mapeou. Sai ordenou que o Genin voltasse para a vila, considerando o resto da missão muito perigosa para eles enquanto ele fosse junto com Sasuke. Ao entrarem na área, foram agredidos por Garashi, um cidadão órfão de Amigakuri. Ele insistiu que eram inimigos que mataram seus amigos. Depois de acalmar o garoto, Garashi explicou como um grupo de pessoas estavam realizando um experimento no subsolo. Quando ele e seus amigos foram espionar os estranhos, eles foram localizados e um gás tóxico foi adicionado para matar todos eles. Garashi concordou em levar os ninjas de Konoha pelos túneis. No entanto, isso acabou sendo uma armadilha, pois Garashi prendeu Sai e Sasuke, revelando que ele era um apoiador de Kara. Isso aconteceu após as lutas que teve de suportar desde a Quarta Guerra Mundial Shinobi. Sai e Sasuke perceberam seu engano e usaram clones das sombras para atrair o menino. Antes que pudessem obter informações dele, Garashi foi enganado pela própria Kara, pois sua máscara de gás havia sido sabotada. Sendo assim, ele acabou morrendo por conta do gás venenoso, assim sendo impedido de revelar quaisquer informações. Mais tarde, Sai assumiu o papel de um falso intruso quando o Ino organizou um teste do novo sistema de detecção da segurança da vila. Quando Inojin falhou em prender um único intruso falso, ele disse a seu pai que achava que Ino estava desapontado com ele. Ele explicou a Inojin que a dedicação de Ino à detecção decorre da sua admiração por seu pai, que morreu durante a Quarta Guerra.
Ela foi inspirada por ele e evitou forçar Nodin a sentir, porque queria que ele também se inspirasse nela. Mais tarde, Sai participou do serviço memorial para as pessoas que partiram durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi. Mais tarde, quando Naruto decidiu testar a nova arma ninja científica de Katasuki, Sai e Shikamaru assistiram, enquanto Naruto a testou contra o seu filho Boruto no centro de treinamento. Durante a partida, Sai comenta como Boruto atacando seu pai por trás é um movimento corajoso. Quando Konohamaru e Mudino desapareceram durante uma missão para investigar um dirigível de última geração, Sai achou um estranho. Eles se perguntaram se Kara estava envolvido com o acidente do dirigível e com a carga que não estava mais dentro dele. Quando a missão do time 7 descobriu um garoto misterioso chamado Kawaki, que estava conectado com a Kara, ele foi levado para a vila. Kawaki ficou sob os cuidados pessoalmente do 7º Hokage e foi adotado por ele como seu novo filho. No anime, ele foi detido no Instituto de Pesquisa de Tecnologia Avançada na cidade de Ryutan. Isso acabou levando Sai e Naruto a irem imediatamente encontrar o menino. Na viagem de trem, Sai e Naruto discutiram a situação com Kawaki. Sai notou que era arriscado levar um garoto tão misterioso de volta para a vila. Naruto entendeu o medo de Sai, sabendo que o desejo de Kara pelo menino poderia levar a vila a se tornar um campo de batalha. Ao chegar na estação, eles souberam que Kawaki escapou e estava furioso. Antes que Naruto e Sai pudessem agir, eles se encontraram com Boruto e Sumire. Este último insistiu em não machucar Kawaki. Ela observou que a fúria de Kawaki resultou em cicatrizes emocionais devido ao seu passado conturbado. Um tempo mais tarde, Sai e Konohamaru receberam a missão de investigar o culto de Boro após descobrirem sobre o novo Jubi. O objetivo deles era encontrar o novo 10 Caudas e dar um fim nele antes que pudesse se tornar um problema maior. Alegando querer se juntar ao culto, os dois aprenderam que alguns cultistas às vezes desapareciam. Enganando um dos cultistas para tentar entrar em contato com Boro, eles descobriram evidências sobre a organização Kara. Mais tarde, o time 10 foi abordado por Amado. Ele tomou Shikadai como refém, forçando Sai a aceitar seu asilo na vila. O homem pediu para falar com Shikamaru, que recebeu comunicação através da técnica de transmissão do corpo e mente. O homem disse com firmeza que desejava desertar para Konoha, recebendo asilo e uma cidadania formal para se tornar morador da vila. Amado ofereceu toda a sua inteligência sobre Kara e os seus recursos, seus 10 caudas e até mesmo sobre o Otsutsuki Shiki, o líder da Kara. Por ordem do Hokage, Amado foi levado para o interrogatório. No anime, após o ataque de Shiki, Naruto decidiu realizar outro exame Chunin para aumentar a moral e promover mais genins. Sai atuou como fiscal, desqualificando um genin durante o exame escrito e também participou das avaliações durante o segundo exame. No dia seguinte, Sai checou seus genins, que seguindo seus ensinamentos Zanbu, estavam focados em levar um deles até o fim. Durante as finais, Sai assistiu das arquibancadas com Naruto e Shikamaru. No anime, Sai foi uma das poucas pessoas cientes de uma missão de escolta para Kai Yukiara, princesa da Terra do Bambu, a partir do momento que ela se tornou uma aluna transferida na academia. Como ela era alvo de uma trama de assassinato, Kawaki foi designado para proteger enquanto se passava por um simples estudante. Quando os superiores souberam que Kawaki falhou em relatar sua suspeita do ataque antes do festival, eles removeram Kawaki da missão. Quando ele frustrou outra tentativa, a investigação de Batorá levou à prisão de um ministro da Terra do Bambu. Ao revisar os arquivos de fundo, foi descoberto que Hana veio da Terra do Bambu, levando à descoberta completa da trama contra Kai. Depois que outros conspiradores foram presos por Sai e o time 25, ele se juntou a Shikamaru e Kawaki para reportar tudo a Naruto. Após Koji começar a agir, Sai e seus subordinados encontraram as marcas de garras do código perto das paredes externas da vila. Sai também relatou que vários membros foram capturados, mas seus interrogatórios não revelaram nada de útil para encontrar Koji. Sai relatou a Amado e Sumire que Kawaki provavelmente estava lutando contra Koji fora da aldeia. Sai tentou ver isso como positivo, pois poderia significar que Naruto poderia derrotar Kara para sempre. Mas ele acabou ficando irritado ao ver Amado o ignorando completamente, quando estava perdido em seus pensamentos. Após um confronto com Koji fora de Konoha, Sai ouviu o relato de Boruto sobre como ele ressuscitou através do karma de Momoshiki, logo após ser morto por Kawaki para proteger a todos. Sai então se concentrou no fato de que a alma de Momoshiki escapou da destruição, mas também descobriu que a perda de dados significava que ele não poderia mais ressuscitar no corpo de Boruto. Mais tarde, depois que Amado foi capturado por Koji forçado a remover os limitadores, Amado faz Eida e Demon a trocar de lado.
Como os dois eram ainda mais perigosos do que Shiki, acomodações especiais foram montadas para suas condições de vida. Sai então se juntou a eles para dar boas-vindas aos três em sua chegada. E então, Sai acabou sendo afetado pela habilidade de Eida. Ele se ofereceu para acompanhá-la até sua nova casa, mas Eida recusou e começou a mentir. Essa foi a história de Sai Yamanaka. Espero que vocês tenham gostado. E galera, essa foi a história. Se você curtiu, não se esquece do like, de se inscrever. Comenta aí também qual outro personagem você quer ter a história aqui no canal. Então é isso, eu vou ficando nessa. Até a próxima, hein? Fui, falou.